do profeta Jeremias, o profeta que teve a oportunidade de profetizar durante dois momentos históricos da nação de Israel, primeiramente no período que antecedeu o cativeiro babilônico, durante toda a invasão babilônica, e posteriormente profetizando já no cativeiro babilônico, sendo contemporâneo do profeta Ezequiel e também do profeta Daniel. Capítulo 18 do livro de Jeremias, versículos 1 ao 6. Diz-nos assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. O texto em apreço nesta noite é um texto muito conhecido de toda a igreja, e na misericórdia de Deus, nós mesmos nesse ano de 2014, pelo menos por uma oportunidade, tratamos com os irmãos aqui em uma terça-feira sobre a casa do oleiro, o barro, o processo de fabricação do vaso e a vontade soberana de Deus sobre a vida daqueles que estão a lhe servir. Deus convoca o profeta a descer à casa do oleiro, e ao convocá-lo, Deus tem em mente dar a ele, através do trabalho do oleiro, uma instrução prática para o aconselhamento ou para a exortação ao povo de Israel. Quando nós olhamos para este episódio, para este momento em que Jeremias tem de Deus a orientação para descer, para ir à casa do oleiro, ele se dispõe e desce, e ali, na casa do oleiro, ele tem a oportunidade de ouvir o Senhor Jeová falando com ele. E ali ele recebe uma revelação que o ajudaria a dar as advertências mais claras possíveis ao povo de Israel, a nação que estava perdida em sua idolatria, adultério e apostasia. A casa do oleiro, a qual a Bíblia trata, é registrada no livro de Jeremias. Era uma olaria onde se fabricava vasos de barro, e provavelmente ficava localizada no vale de Inom, ao sul de Jerusalém. E o texto à nossa frente, ou o texto em apreço, ele nos dá a entender que era um lugar conhecido, porque o Senhor fala com o profeta de forma a não dar mais nenhuma explicação a não ser que ele desça à casa do oleiro. E o profeta com certeza sabia aonde ir. Aquele lugar
onde as atividades do oleiro se operavam na olaria, pode também, com certeza, ter dado o nome à porta do oleiro, que encontramos no mesmo livro de Jeremias, no capítulo 19. E ali na olaria, eu quero destacar que tinham pelo menos 3 ambientes: um campo para guardar e tratar o barro, uma fornalha para endurecer os vasos que estavam prontos, e um lugar de descarte, um lugar onde o lixo era depositado, aqueles vasos refugados eram deixados de lado. Olhando para este texto e buscando uma aplicação desta passagem bíblica, ou o que Jeremias conseguiu entender do que Deus estava a lhe mostrar, nós vamos ver então ele escrevendo no primeiro versículo: então veio a mim a palavra do Senhor. A palavra de Deus continuava sendo dada ao profeta, enquanto ele absorvia o ensinamento e construía uma lição objetiva. Jeremias observava o oleiro em seu trabalho, enquanto a voz divina lhe dizia como aplicar a vida espiritual de Judá as coisas que o Senhor estava lhe mostrando através do trabalho executado pelo oleiro naquela olaria. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Foi a pergunta que o Senhor fez, fazendo com que Jeremias entendesse na prática o que o Senhor estava querendo dizer com aquilo que lhe mostrava. Jeová é o oleiro divino e pode fazer o mesmo que fez, ou o mesmo trabalho do oleiro na vida daqueles, da nação de Israel, que era o barro representado ali, do qual o Senhor declara ao profeta. E quando nós olhamos, nós podemos ver aqui pelo menos 3 possibilidades se desenhando diante de nós no texto e na cena contemplada pelo profeta Jeremias. A primeira desta possibilidade: um barro bom, livre de rebeliões e apostasias, pode tornar-se um vaso glorioso para ser usado pelo Senhor. Um povo especial, preparado por Deus, o qual, ato contínuo, podia ser um instrumento preparado para espalhar entre as nações o poder e a glória do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel. Quando nós olhamos para isso, nós entendemos que Deus pode fazer com todos os que se colocam em suas mãos, assim como Ele fez com Israel, assim como Ele mostrou ao profeta o trabalho do oleiro em suas mãos. Aquele vaso em que ele estava trabalhando, diz o texto, que se quebrou. No original, na tradução mais próxima do original, diz que ele se estragou na mão do oleiro, danificou, mas o oleiro reinicia o processo novamente. E daqui a pouquinho nós vamos entender o agir de Deus, o trabalhar de Deus, o mover de Deus, no sentido de restaurar aquele que é, como nós vemos nessa primeira possibilidade, um bom barro que se deixa moldar pelo Senhor, é aquele que tem o poder e o domínio sobre a vida de todos os homens. Quando olhamos para o que acontecia
na casa do oleiro, nós vamos entendendo algumas coisas que acontecem nos nossos dias. E às vezes paramos e queremos, ou parece que não entendemos. Mas hoje, por bondade e misericórdia de Deus, à luz da palavra, eu peço ao Senhor que nos ajude a sair daqui entendendo que Deus, o oleiro divino, não parou de trabalhar no meio da igreja, não parou de trabalhar em minha vida, não parou de trabalhar em sua vida. Portanto, sejamos um barro de primeira qualidade, um barro bom nas mãos do oleiro. Segunda possibilidade, o barro que se estragasse poderia ser refeito. Se houvesse arrependimento, se isso ocorresse, então o desastre da invasão babilônica e o exílio subsequente poderia ser evitado. Esta parábola é um convite ao arrependimento. Versículo 8 deixa claro isso, e não meramente uma descrição da soberania divina. Ele traz esta lição, mas principalmente Deus estava usando o profeta para que ele entendesse através de tudo aquilo que o povo precisava de arrependimento, que o povo precisava de uma mudança de postura, que a nação precisava reconhecer que Deus não estava se agradando, mas que este Deus tinha todo o poder para que, arrependendo-se eles, moldá-los novamente segundo a sua vontade, para que eles pudessem ser vasos de honra, vasos de bênção. Se o barro mostrar-se rebelde e não corresponder aos desígnios do seu Criador, deverá ser quebrado e reformado, refeito. Mas se o barro se mostrar maleável, arrepender-se e abandonar o mal que praticou, o Criador ainda poderá transformá-lo em um vaso útil. Porém, se o barro já endureceu e está fixo em sua má forma, em seus má pensamentos, em suas má atitudes, ele então estará condenado a cair como caiu Judá, a ser descartado, colocado naquele lugar onde fica o descarte. Mas nesta noite, o oleiro divino está entre nós, disposto a continuar trabalhando em nosso meio, em nossas vidas. Nos coloquemos na mão daquele que pode moldar-nos para sermos vasos de honra. Terceira possibilidade, ou então, se não houvesse arrependimento, o vaso estragado seria rejeitado e jogado fora. Em data posterior, Deus poderia fazer um novo vaso, um novo Israel, após o cativeiro. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 45 e o versículo de número 9. Bendito é aquele que vive e que reina para todos sempre. Aleluia. Isaías capítulo 45 e o versículo de número 9. Glória seja dada ao nome do Senhor. O barro não pode ter vontade própria. O barro precisa ser de uma boa qualidade. O barro precisa estar em constante movimento nas mãos do oleiro. O barro precisa estar sempre sendo umedecido pela água, que aqui representa o Espírito Santo de Deus, que vai trabalhando em nossas vidas. Bendito é o nome do Senhor. O que diz aí? Você já está com a Bíblia aberta? Ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Meus irmãos, nós precisamos entender
que o Senhor Deus, Ele é aquele que tem todo o poder, Ele tem o domínio, e nós não temos condições nenhuma, como não teve Israel, de subsistir na teimosia, no questionamento, no enfrentamento com Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o oleiro, nós somos o barro, e o oleiro, como Ele mesmo disse, pode fazer o que quiser da sua obra-prima, do barro que ele está a trabalhar com ele. Ainda Isaías capítulo 64 e o versículo de número 8, diz assim, enquanto você encontra, você que está em casa tem liberdade de pegar a sua Bíblia e também acompanhar conosco o raciocínio nessa noite, para entendermos o que o Senhor nos traz. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Olha a diferença, irmãos, daquele que tenta enfrentar, do que Israel fez no passado e do momento em que alguém agora reconhece que o Senhor é o Deus, é o nosso Pai, Ele é aquele que tem o domínio, que tem o poder, Ele é o que pode fazer alguma coisa. Nós somos barro, Ele é o nosso oleiro, e todos nós, indistintamente, somos obras das mãos deste oleiro. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Ele tem todo o poder. Deus pode, querendo fazer qualquer coisa, mas uma coisa fica clara na sequência desse texto, quando vamos para os versículos 7, 8, 9, 10, 12, 13, Deus tem todo o poder, mas agrada-lhe condicionar este poder ao que o homem fizer. Esse é um fato incrível que está no centro do evangelho cristão. Um poder incondicional torna-se uma tirania, mas Deus dotou eu e você de liberdade de escolha, e Ele, observando o que Ele mesmo fez, Ele respeita as escolhas que fazemos. No entanto, Ele não deixa de nos avisar do que pode ocorrer se nós não observarmos a sua palavra, se nós não nos deixarmos levar as mãos do oleiro como um barro de qualidade para ser moldado segundo a vontade daquele que estás no céu e pode fazer de mim e de você vasos de honra para a glória do nome dele. Bendito é o Senhor, bendito é o Senhor. Não existe tal coisa como o poder de Deus divorciado de seu amor. Vamos considerar algo: o amor de Deus é o maior poder que existe no mundo. Nada supera o amor de Jesus Cristo, nada supera o amor de Deus para comigo e com você, com todos os homens. Vamos entender alguma coisa. Quando Jeremias chega à olaria, à casa do oleiro, o oleiro estava trabalhando. Glória seja dado ao nome do Senhor. E lá na casa do oleiro, nós vamos encontrar algumas coisas que podem nos ajudar nesta noite a compreender este processo de Deus em trabalhar em nossas vidas, para que possamos ir melhorando cada dia mais. Bendito é o nome do Senhor. Lá na casa do oleiro, primeiro, lá tinha uma roda, onde o oleiro tinha como instrumento de trabalho para poder modelar o barro segundo a sua vontade. E esta roda, quem teve a oportunidade de conhecer,
sabe que ela não para. Hoje, nos tempos modernos, estão trabalhando com rodas ligadas a um motor, mas nesse tempo não. Como alguns de forma artesanal ainda trabalham, usam a roda que é movida pelo pé do próprio oleiro, e enquanto ele trabalha, ele não deixa de tocar aquela roda maior de baixo, que impulsiona o eixo que faz girar a roda menor, aonde o barro está depositado. E neste processo ele não pode parar, porque se ele parar, o barro endurece. Se ele parar, o barro fica impossível de trabalhar. Eu quero dizer para você nesta noite, que às vezes tem reclamado, não conseguindo entender. Meu Deus, o que é isso? Eu mal saí de uma luta, já veio outra. Meu irmão, você está na roda, e o barro que está na roda não pode parar. O processo é contínuo, mas Deus está tratando comigo e com você. Não temas, fique tranquilo, descanse no Senhor. Você está na mão do oleiro. A roda não para, ela roda o tempo todo, porque o barro não pode ficar parado. Outra coisa que tem lá na casa do oleiro, além da roda, o seu instrumento de trabalho, é o barro, do qual nós já falamos um pouquinho dele. O barro sou eu e você. O barro do que o Senhor falava com o profeta era a nação de Israel, era o povo de Judá. Mas hoje o Senhor fala comigo e contigo. Nós somos o barro que estamos depositado na roda, e este barro precisa ser um barro de boa qualidade, para que o Senhor possa trabalhar, possa moldar, possa fazer tornar um vaso que seja útil a Ele e ao seu reino neste mundo. Glória a Deus, aleluia. Outra coisa que não podia faltar lá na olaria, na casa do oleiro, era a água. Se você vê o oleiro trabalhando, o processo é muito interessante. Enquanto ele roda e vai movimentando o barro, você vê a sua mão indo e voltando, indo e voltando. E a primeira vez que eu vi um vídeo de alguém trabalhando em uma olaria, eu não entendi o que esse camarada faz com a mão para lá e para cá. Mas enquanto ele leva a mão no depósito de água, ele pega a água, umedece o barro, e a água que representa o Espírito Santo de Deus, a água, ela amacia, a água faz da liga no barro, a água limpa, a água, enquanto o oleiro vai amassando, vai trabalhando o barro e umedecendo com a água vai nos limpando, vai dando liga, vai nos unindo mais a Deus, vai nos unindo mais ao Senhor. E isso é uma experiência maravilhosa. Quando nós chegamos nesse ponto, a coisa começa a ficar gostosa, porque eu entendo, na comunhão que eu tenho pelo Espírito de Deus que está sendo derramado sobre o barro que é a minha vida, eu tenho comunhão com Deus e Ele comigo, e eu começo a caminhar com mais facilidade, porque eu sinto o cuidado, o mover, o agir de Deus na minha vida. Glória seja dada ao nome do Senhor, que vive e que reina para sempre. A água, ela purifica, ela limpa, ela tira as impurezas. Esse é o trabalho do Espírito Santo na minha vida, na sua vida. Ele nos vai limpando, vai nos tirando de nós toda a sujeira, todo aquilo que não presta. A água vai tirando fora, e assim o Espírito faz comigo e com você, quando nós nos deixamos entregues à mão do oleiro, à mão daquele que é especialista no assunto. E Ele está aqui nesta noite, Ele está aqui nesta noite. Continua a trabalhar na minha vida, continua a trabalhar em sua vida.
estejamos disponíveis na mão deste oleiro. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Interessante que quando Jeremias começa a observar aquela cena, o vaso se estraga, o vaso se quebra na mão do oleiro. Não tinha lugar melhor para o vaso se quebrar, na mão do especialista. Meu querido irmão que está me ouvindo esta noite, às vezes você pode estar se sentindo assim, um caco quebrado, destruído, amassado, danificado, mas eu quero te dizer, mesmo assim, não saia da mão do especialista. Aquele vaso que o Senhor mostrava a Jeremias, só pode ser restaurado, só pode ser transformado em um novo vaso, porque estava na mão de quem entendia do assunto. Jesus é o oleiro, Ele é especialista em barro. Continue na presença dEle, continue andando com Ele, continue amando a Ele, continue vivendo a palavra dEle, e você será abençoado, restaurado, refeito, para a glória do nome deste Jesus. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. E Ele é especialista em barro desde o princípio da criação. Gênesis capítulo 2 e o versículo 7, você encontra na Bíblia o primeiro registro de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando com barro. Porque a Bíblia diz, e você pode ler: e tomou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus construiu um boneco de barro e deu a ele a vida, e nós estamos aqui dando glória ao nome dele. Foi Ele quem nos construiu, é Ele que tem o poder para nos moldar. Ele é especialista. Não temas em se deixar trabalhar por esse que tem todo o poder, que pode todas as coisas. Descanse, você está nas mãos do especialista. Deixe Ele moldar a sua vida. A água, ainda falando um pouquinho da água, um elemento primordial à vida de todos os seres vivos, representa na Bíblia Sagrada também o novo nascimento em Cristo. A regeneração que você pode encontrar lá no Evangelho segundo escreve João capítulo 3, versículos de 3 a 8. Além de promover a vida, a água também limpa, a água refresca, é a ação santificadora do Espírito Santo. Em João capítulo 7, versículos 37 a 39, está escrito: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. A água, assim como o fôlego, é necessária ao sustento da vida. Jesus prometeu rios de água viva, e isso disse ele do Espírito Santo. O fôlego e a água são vitais na hierarquia das necessidades físicas humanas. São igualmente vitais no âmbito do Espírito. Sem o fôlego vivificante e as águas vivas do Espírito Santo, nossa vida espiritual seria um caos. Não demoraria a murchar, a ficar sufocada. Bendito é o nome do Senhor. Glória seja dado àquele que pode e vai fazer de você um vaso de honra para a glória do seu nome. A pessoa que se deleita na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, como diz Salmo de número 1, é como a árvore plantada junto
a ribeiros de águas, cujas folhas não caem. Nós precisamos da água, nós precisamos do Espírito Santo. Vamos estar atentos a isto. O Espírito da verdade flui da palavra como águas vivas que sustentam e refrigeram o crente e o revestem de poder. Glória seja dado ao nome de Jesus Cristo. No último dia, o grande dia da festa, a leitura que fizemos, levantou-se Jesus e exclama: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Glória seja dado ao nome do Senhor. Este Jesus, ele compara o Espírito Santo à água. A água é essencial. Não pode haver vida sem água. Então não pode haver vida espiritual sem a presença do Espírito Santo de Deus. Glória seja dado ao nome do Senhor. A ideia da água que flui do coração daqueles que creem em Jesus. Aqui o Senhor revela uma verdade fundamental sobre os que nele creem. Aquilo que eles recebem, que nós recebemos pela vontade do Espírito, por sua vez, flui de nós para os outros. E nisto completa-se o que o Senhor determinou como tarefa da igreja. Bendito é o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. O vaso, depois de pronto, tem sua utilidade. E o oleiro, ou seu proprietário, ele utiliza o vaso para aquilo que bem lhe apraz. O oleiro tem liberdade de escolher o que fazer com o vaso. O Senhor tem liberdade de escolha sobre o que faremos em sua obra. E aqui colocamos uma pergunta: que tipo de vaso você tem sido? Que tipo de vaso eu estou sendo na casa do Senhor? Romanos capítulo 9, versículos 20 e 21. Diz assim o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para dar da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Paulo, entendendo, ele orienta, questiona, exorta os irmãos a entenderem que nós não podemos questionar o dono do vaso. Nós precisamos submeter à vontade dele. Nisto, que tipo de vaso estou sendo eu? Aquele vaso que quer ter a vontade própria, que quero somente fazer aquilo que eu quero, que eu gosto, que eu penso ser o que devo fazer. Só faço o que o pastor quer, se ele me der determinada função na igreja ou no ministério. Que tipo de vaso estou sendo eu? Que tipo de vaso está sendo você, meu querido irmão, na obra de Deus, no reino de Deus? Bendito é aquele que pode, que é, que vive para todos sempre. Eu não gosto disso ou daquilo. Eu quero ser pregador e não cuidar da acomodação na igreja. Eu quero ser cantor e não tocador, ou vice-versa. Eu quero ser dirigente e não ser dirigido. Tenhamos cuidado. O Senhor da seara não mudou. Ele continua o mesmo. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para mim. E a Bíblia diz que Ele mesmo deu. Uns para pastores, outros para doutores, outros para evangelistas. Ele sabe
sabe trabalhar, Ele sabe moldar o vaso, Ele sabe fazer de você um vaso que possa glorificar o nome dEle. E se você aceitar, grande utilidade terás no reino de Deus. Aleluia. Ele ainda tem o domínio, o poder sobre a igreja, sobre os obreiros, sobre tudo. Aceitemos a vontade dEle em nossa vida, pois Ele continua a dizer o que disse ao profeta Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, ó assembleianos de Cacoal, ó Roberto, ó João, ó Sérgio, ó Eudes. Ele fala comigo e contigo nesta noite, e o Senhor está aqui perguntando mais uma vez: não poderei eu fazer contigo o que fez esse oleiro com o barro? Aleluia. Assim diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Que tipo de barro temos sido? Que tipo de vasos estamos sendo na casa do Senhor? Meus queridos irmãos, é nas mínimas coisas que se apresenta às vezes as maiores dificuldades futuras. Mas nesta noite o oleiro está em pleno vapor em sua olaria. O barro está pronto, o barro está à disposição. E se você se considera imperfeito, não tem problema não. Na olaria, o oleiro tem água. O Espírito Santo está aqui esta noite para fazer esse barro croquento e duro amolecer e dar liga, porque é interesse de Deus em nos fazer vaso de honra na sua presença. Como é difícil, como é triste, às vezes para nós, vermos alguém que não se submete aos desígnios do Senhor e de sua palavra. Eu imagino como fica o Senhor, que a Bíblia diz: nos amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo, único Filho dele. E de repente, eu, você, nós não queremos nos fazer ou nos deixar ser moldado, guiado, orientados por este Senhor, que é o oleiro, que é quem pode, que é quem vai, que é quem tem o poder de realizar na minha e na sua vida aquilo que lhe apraz, para a glória dele e para o engrandecimento do reino de Deus. É muito fácil eu querer ser um vaso de honra ao meu próprio desejo, ao meu próprio sentimento, naquilo que eu penso que devo ser. Mas não esqueçamos do que o Senhor diz em sua palavra: servo bom, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Aprendamos a ser fiel ao Senhor em cada momento. A Bíblia diz, e o sábio Salomão escreveu: tudo quanto te vier às mãos para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Deixa o oleiro moldar, deixa o oleiro trabalhar a sua vida. E não esqueçamos, a roda não para, a luta vem, mas ela passa, mas vem outra também. Não tem problema, nós vamos atingir um dia a estatura de varão perfeito. E aí a Bíblia diz que tudo isso ficará para trás. Nós estaremos com Ele para todo sempre. Mas enquanto estivermos aqui, vamos nos deixar ser moldados pelo oleiro.